Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar como criar um portfólio fotográfico. Pode parecer simples, mas às vezes tem mais complicações do que aquelas que se pensa inicialmente. Portanto, hoje vamos falar sobre como criar um portfólio fotográfico. Ora bem, primeiro que tudo, o que é um portfólio fotográfico? Um portfólio fotográfico hoje em dia basicamente é um site onde vocês alojam as vossas fotografias ou aquelas fotografias que vocês acham relevantes, não todas, porque há fotografias que não são dignas de portfólio, mas aquelas que vocês acham relevantes e são curadas como se fosse um museu ou uma coisa do género. Não vai para lá todo tipo de obras, vão para lá aquelas que vocês acham que realmente têm algum valor ou digamos são os vossos trabalhos superiores. Isto basicamente é um portfólio fotográfico. É algo que vocês criam, lá está o site, que depois podem dar a um possível cliente ou só expor na net e as pessoas assim, procurando o vosso nome, ficam a conhecer o vosso trabalho. Isto, muito resumidamente, é um portfólio fotográfico. Obviamente que depois de ter isto tudo escolhido, vocês vão mandar o portfólio a possíveis clientes, a possíveis patrocinadores, a possíveis whatever, e o portfólio é a vossa cara. Portanto, tem que ser algo que vai de acordo com a imagem que vocês querem passar. Se for uma coisa mais clean, é uma coisa mais clean. Se for uma coisa mais complexa, é uma coisa mais complexa. Isso depois depende de vocês. Mas eu vou-vos dar aqui algumas dicas, digamos assim, para como ter o melhor portfólio fotográfico possível, sem falar em conteúdo. Obviamente não vou estar aqui a dizer, olha, tirem melhores fotos, não é? Óbvio, né? Óbvio, né? Tire as melhores fotos possíveis. Ora bem, a primeira coisa, e eu vou-vos dizer isto, não é que concordo a 100%, honestamente, mas é algo que eu sei que funciona bem, pelo menos do ponto de vista dos clientes e do ponto de vista de search engines, ou seja, tipo o Google e o Bing e essas coisas indexarem, eu sei que funciona bem. E então, essa primeira dica é: definam o vosso nicho, o vosso mercado. E o que é que eu quero dizer com isto? Se vocês são um fotógrafo automóvel, publiquem fotos de fotografia automóvel. Se vocês são um fotógrafo de comida, publiquem fotos de comida. Se vocês são um fotógrafo de modelos, publiquem fotos com modelos. Porquê é que eu não concordo com isto? Porque eu acho que nenhum fotógrafo é unidimensional. Ou seja, por exemplo, vou falar do meu caso em específico, para não estar aqui a falar de ninguém, mas no meu caso sou fotógrafo automóvel por profissão e por gosto, mas também gosto de fazer retratos, também gosto de fazer paisagens, também gosto de fazer fotografia de viagem, também gosto de fazer... Estão a perceber? Obviamente que não ponho para lá tudo, está lá muito pouca fotografia de viagem no meu portfólio, mas está lá automóvel, obviamente, e por exemplo estão lá retratos, que são duas coisas que eu gosto assim de fazer. Portanto, é bom ter um nicho de mercado, é bom saberem focar para as pessoas não irem a um site e verem de tudo, não é? Mas também é bom não serem um fotógrafo unilateral. Portanto, há aqui isto, dica minha, não é algo que eu tenha lido, toda a gente que eu leio e todos os experts, não é? Experts, assim como eu, expert, dizem para definir o nicho. Eu acho que vocês devem definir sim temas, não muitos, mas focar-se a esses temas e não partilhar tudo que é fotografia. Definam 3, 4 no máximo e publiquem com força esses 3, 4 no máximo. Obviamente que no portfólio o que interessa é a qualidade e não a quantidade. Estou a dizer isto porque no Instagram é exatamente ao contrário. Vocês publicam 500 fotos num dia e têm muito mais likes e engagement do que se publicarem uma foto por semana com 20 horas de edição e não sei o quê. Portanto, é o que é. O portfólio é outro mundo. Uma coisa que eu já referi antes, mas é a dica número 2, escolham o vosso melhor trabalho. Obviamente que se vocês tiram 100 fotos, fizeram uma sessão que não estão propriamente orgulhosos dela, mas o cliente assim quis, vamos imaginar que o cliente quis uma sessão toda em sépia, porque razões, e vocês tiveram que a fazer, mas não é algo que vocês acham, isto não é bem a coisa que eu gosto de fazer ou que eu me sinto à vontade, não publiquem. Vocês não têm que publicar todas as sessões que fazem. Eu não publico, se calhar não publico nem metade daquelas que faço. Portanto, escolham o vosso melhor trabalho, seja em fotos individuais para lá por dentro,
seja em termos de sessões, esta sessão sim, esta sessão não. Pronto, estão a ver? E eu acho que isso é muito importante, porque quem procurar o meu portfólio hoje, por exemplo, vai dar com as fotos que eu acho que são as minhas melhores, ou pelo menos que representam aquilo que eu gosto de fazer e que eu acho que melhor faço. Obviamente que isto é sempre subjetivo, há quem goste da fotografia X, há quem não goste, mas escolham as vossas melhores fotografias, pelo menos para vocês são as melhores, portanto são as fotografias que melhor vos representam. Portanto, alguém, se vos contratar, vai ir atrás desse tipo de trabalhos vosso e não atrás de outro tipo de trabalhos. Claro que isso pode acontecer, mas não é? Pronto, isto leva-nos à dica número 3, que é: editem e façam, como os museus, façam uma filtragem, digamos assim, do vosso portfólio. Editar é muito importante editar as fotografias, obviamente, não é? Estou aqui a falar para fotógrafos, muito provavelmente, portanto, já editam as fotografias, mas há certas fotografias, por exemplo, que eu edito especificamente para portfólio. Ou seja, eu posso editar uma fotografia para ser super artsy, não é? E diferente das outras todas, especialmente em retratos eu gosto de fazer isso, mudar completamente a luz que estava assim assado, que entrava de um lado, eu mudo completamente isso e escondo metade da cara e não sei quê. Se calhar para portfólio isso não funciona tão bem, pelo menos se quiserem fazer retratos de outras pessoas, ou se quiserem focar-se em retratos profissionais, tipo para LinkedIn e essas coisas. Portanto, o meu conselho é: editem as fotografias ou filtrem as fotografias dos trabalhos que vocês querem agarrar e não daqueles que querem só mostrar. Se é como fazem entender, isto é um bocado confuso, mas pronto, é o que eu penso, não é? E então, se vocês às vezes editarem uma fotografia, sei lá, um automóvel e metem-lhe as luzes ligadas e não estariam, e metem as estrelas e metem o céu completamente diferente e mudam a cor do carro e não sei o quê, pá, é a escolha vossa, mas se calhar para o vosso portfólio isso não será a melhor opção. Ou talvez será, não sei, mas pode não ser a melhor opção. Portanto, keep in mind quem é o vosso target, quem é o vosso público, e publiquem as fotos ou editem as fotos que vocês acham que vão ter de acordo com o que esse público está à espera. Se o vosso público for mais empresarial, tem que ser fotos mais empresariais, não é? Fotos mais limpinhas, se calhar retratos em estúdio. Eu não vou dizer retratos tipo agente imobiliário de lado assim, não é? Mas retratos em estúdio, limpinho, com a pele tratada, não sei o quê, com as luzes todas bonitinhas. Se calhar, se vocês fizerem fotos de casamento, convém ser fotos de casamento tratadas com a luz certa, blá 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 blá. Estão a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, é muito importante ter cuidado com o que é que se publica no vosso portfólio. Mesmo que vocês gostem de fazer outras coisas, o vosso portfólio é para aqueles clientes que vocês querem agarrar, porque é aí que eles vão ver o vosso trabalho. Dica número 4, é importante escolher bem a plataforma onde vão publicar ou mostrar o vosso trabalho. Ora bem, eu posso vos dizer que eu neste momento estou a usar a plataforma da Adobe. Aquilo faz parte, digamos assim, do pack que eu pago mensalmente para ter Lightroom, Photoshop, blá 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 blá. E então eles têm uma coisa que eles chamam Adobe Portfólio. Pá, é um site que vocês podem criar muito simples, sem ter que saber código. E eu não sou sponsor da atenção, portanto estou a dizer aquilo que eu uso, sem saber código, sem saber nada, apenas com umas noções de design, e mesmo sem isso eles têm temas pré-feitos, portanto não precisam de grande coisa. É a minha sugestão, se tiverem a suite da Adobe. Se não, procurem um bocadinho, há por aí vários sítios que vocês podem publicar as vossas fotos e ter um portfólio. Instagram não conta, meus amigos, Flickr não conta, está bem? 500 pixels também não conta. São bons sítios de publicar fotos, não são bons sítios de portfólio. Como eu disse, eu uso o Adobe Portfólio porque é simples e eu, apesar de saber programar, é o meu curso, Engenharia Informática, apesar de saber programar, optei por algo simples que eu possa facilmente alterar uma página ou outra sem ter que entrar em grandes stresses. Aquilo é para mostrar fotos e pouco mais. Obviamente que tem uma página de contactos, tem uma página com informações, blá blá blá, ok, mas é para mostrar fotos. Portanto, escolham sistemas que tenham boas galerias, que tenham bons lightboxes,
não os lightboxes de fotografar, mas os lightboxes, o que nós chamamos na programação, quando se clica numa foto, a maneira que a foto abre, se abre com qualidade, se abre com pouca qualidade, investiguem um bocadinho antes e vejam se vai de acordo com aquilo que vocês querem. Lá está, no meu caso escolhi o Adobe Portfolio, até porque tem outra vantagem grande, que é vocês podem comprar depois o domínio à parte e associar um domínio, fica barato. Portanto, se já tiverem essa parte da Adobe, têm um site bonitinho com o vosso próprio domínio, o vosso nome. Neste caso, como vocês já sabem, já viram 1000 vídeos ou não viram nenhum, não interessa. É pedrotomás.pt, podem clicar já e fica fácil de gerir a coisa. Portanto, é isso que eu queria, facilidade. Fica fácil de enviar as fotos e se vocês tiverem tudo interligado, se usarem, por exemplo, a Creative Cloud da Adobe, eu não uso, eu tenho as fotos todas locais, mas se usarem a Creative Cloud, mais fácil ainda, ou se usarem o Behance, mais fácil ainda, porque aquilo fica tudo interligado. Portanto, é só a minha sugestão. Há outros sistemas, portanto, escolham aquele que vocês acharem melhor. Dica número 5, e é uma coisa que às vezes eu debato com muitos clientes, não só na fotografia, aliás, até é pior nas outras áreas, que é quando as pessoas criam um site, um portfólio, seja o que for, ou um e-commerce, ou seja o que for, criam alguma coisa, está online. As pessoas têm que promover esse projeto, essa visita virtual, esse vídeo. Um elemento online só por si não vai a lado nenhum. Vocês criam um site, todos os dias são criados milhares, milhões de sites. Porque é que o vosso é especial? Não é. Vocês têm que o promover ao vosso público, têm que fazer força para ele chegar às pessoas que vocês querem, têm que o pôr, vamos imaginar que vocês querem chegar a um mundo empresarial e trabalhar com empresas, têm que o pôr no LinkedIn. Vocês querem chegar ao público comum, o everyday Joe, digamos assim, metam-no no Facebook, metam-no em links, metam-no na vossa assinatura do e-mail, vocês têm que promover o site. E são tudo dicas à borda. Depois há com certeza aquelas em que vocês pagam e a coisa chega mais longe, mas promovam o vosso portfólio. É muito importante. Só por terem portfólio não chegam a lado nenhum, precisam de o promover, precisam de ter muita gente a ver o vosso portfólio para algumas pessoas gostarem, para algumas vos quererem contratar, se é que isto faz sentido. Portanto, se tiverem uma pessoa a ver o vosso portfólio, o mais provável é que seja a vossa mãe e não vos vai contratar. Portanto, se calhar convém promover o vosso portfólio. E aqui, mais uma vez, eu digo, quem diz portfólio, diz vocês fizeram uma sessão e publicaram não sei onde, promovam essa sessão. Vocês fizeram um novo vídeo, não sei o quê, promovam esse vídeo. Tudo o que é publicado tem que ser promovido. Só publicar não chega, não é viável, não é inteligente. Não é inteligente gastar, se calhar, milhares de euros ou seja o que for, a fazer, por exemplo, um vídeo da apresentação de uma empresa e depois tê-lo escondido numa quinta subpágina do site que ninguém vai ver. Portanto, promovam as coisas, ou pelo menos os vossos clientes, imaginando que fizeram um vídeo para uma empresa qualquer, falem com eles e digam: eu vou fazer isto, sim senhor, mas vocês têm que o promover, porque senão isto não chega a lado nenhum. Deixem sempre essa ressalva, que é para depois não vos virem dizer: o vídeo que tu fizeste não levou a lado nenhum. Amigos, se não promoverem, não há magias. Portanto, dica número 6, não mantenham o vosso portfólio estático. O que eu quero dizer com isto? Sempre que tiverem uma novidade que vocês achem que é digna de atualizar o portfólio, atualizem o portfólio. É muito importante que o vosso portfólio não seja estático. Para uma pessoa que viu, não digo todos os dias, mas uma pessoa que viu o mês passado e vê este mês, se calhar já não ver a mesma coisa. Uma pessoa que viu há 6 meses e vê este mês já não ver a mesma coisa. Ou ter lá conteúdo novo. E eu acho que isso é muito importante. Senão o site fica meio estático, meio parado. E uma pessoa que viu há 6 meses uma coisa e viu agora a mesma coisa, se calhar, digo eu com os nervos, se calhar vai-vos descredibilizar logo à partida. Sem analisar o vosso trabalho, sem nada, vai pensar: esta pessoa não tem grandes trabalhos feitos, por isso é que não publicou nada. Digo eu. Do que eu ouvi dizer e tal, de clientes, e faz aqueles testes A e B e não sei o quê, e uma pessoa no marketing testa o feedback,
E então nós sabemos que não publicar ou publicar algo e a pessoa já ter visto o site exatamente como está há 6 meses atrás, há 12 meses atrás, se calhar até é pior do que não ter site nenhum. Porque dá aquela sensação que vocês não estão a trabalhar, não estão a fazer. Será que esta empresa ainda está a funcionar? Às vezes é muito, às vezes é sempre muito importante manter as coisas atualizadas e com vida. Portanto, conclusão, construa o vosso portfólio, já ia dizer website, porque eu associo um bocadinho os dois, mas construa o vosso portfólio com conteúdo que vocês achem relevante, mais conteúdo a apontar para aquilo que vocês querem trabalhar e menos, por muito que vocês achem que as fotos são brutais, se não for algo que vos pode trazer trabalho, não vale a pena entrar por aí. Não publiquem as fotos do aniversário da vossa prima, não interessa, podem ser as melhores fotos do mundo, mas se não quiserem trabalhar a fazer aniversários, não interessa. Portanto, criem um bom portfólio com bom conteúdo, mantenham-no atualizado e são essas as minhas dicas. Portanto, espero ter ajudado alguém. Se havia dúvidas de alguma coisa destas, penso que não, mas é sempre bom relembrar para quem está a fazer portfólios. Tenho visto muito portfólio por aí que, meu Deus, Nossa Senhora, e também é muito importante ter um domínio, não é por meia dúzia de euros, portanto tenham um domínio. É feio ver aqueles portfólios com aqueles, o nome, ponto, não sei que, portfólio, ponto não sei que, barra, não sei, esqueçam isso. O nome.pt, o nome.com, o nickname, alcunha, o nome da vossa empresa.pt, o nome da vossa empresa.com, é muito importante também ter o domínio. Isto é a dica extra, nem sequer a vou contabilizar, é uma dica extra, como eu falei há pouco no domínio, portanto, façam isso e obrigado por terem visto mais um vídeo. Já deixei o link atrás, portanto, não vou deixar outra vez, não vos quero amassar. Se gostaram, façam like, façam subscribe, não se esqueçam e obrigado por terem visto e até ao próximo vídeo.